O próximo é ajustar o vetor. Vou ler. As pessoas são diferentes entre si na maneira de pensar. Como seria se cada funcionário agisse individualmente, somente de acordo com seu pensamento próprio? Se a força de todos os funcionários não convergir para uma única direção, não teria força suficiente como um todo. Isso pode ser percebido em esportes coletivos como futebol e beisebol. A força de um time cujos jogadores estão unidos para conquistar a vitória é evidentemente diferente daquela que cada jogador tem em mente apenas o desejo de deter o título individual. Quando todas as forças convergem para uma mesma direção, consegue-se resultados surpreendentes. É quando o 1 mais 1 resultará igual a 5 ou até mesmo a 10. Este é exatamente igual ao item anterior, administração participativa. Mesmo que haja participação de todos na administração, caso esta for contra a vontade de cada um, não teremos bons resultados. O vetor significa que você tem que trabalhar em conjunto. O importante do vetor ajustado será o pensamento. O elemento mais importante será ajustar a forma de pensar. O próximo é ajustar a direção a seguir, ou seja, a nossa empresa irá em que direção? Em outras palavras, importante é que todos participem da administração, tendo a mesma conscientização sobre o objetivo e a direção em que a empresa deve avançar. Conversar incansavelmente até ajustar o vetor. O que eu encontrei primeiro? O ser humano tem forma de pensar diferente um do outro, da mesma forma que difere a tonalidade de sua pele. Logo, uma empresa é reunião de pessoas, cada qual com personalidade e forma de pensar diferentes. Assim, para mim, o mais difícil é transmitir aos funcionários que a administração da Kyocera seguiria tal linha de raciocínio e caminharia para tal direção e ter a concordância de todos. A cada oportunidade, falava aos funcionários que a nossa empresa estava seguindo para tal direção, adotando tal forma de execução, e pedia-lhes que compreendessem isso. Ao mesmo tempo, lhes indicava qual seria a forma de pensar mais adequada para o ser humano. Havia aqueles que concordavam com o brilho nos olhos, como também aqueles cuja fisionomia parecia dizer que tolice. Por exemplo, quando transmitia para 10 funcionários e dentre eles houvesse 3 mostrando ar de reprovação, falava desesperadamente a estes até que compreendessem e dissessem: presidente, o senhor tem razão. Principalmente aqueles que custam a compreender, costumam mostrar fisionomia de quem quer dizer: isso já sabia desde o início. Eles não queriam ouvir a minha conversa porque há uma grande diferença com as suas opiniões e com o que pensam. Por outro lado, aqueles que concordam com o que dizia, além de acenarem afirmativamente, sentiam sensação agradável e podiam ouvir-me horas a fio. As pessoas que não concordam são como sintomas de envenenamento. Porque não gosto disso, e além de não compreender do assunto, teve que ouvir longo tempo. Aí detestava mais ainda. Então responderam: eu já sei, isso somente para encerrar logo. Dispensei maior tempo para os funcionários que não conseguiam compreender a minha forma de pensar, pois meu desafio era até que ponto conseguiria fazê-los compreender. Deve pensar que mais vantajoso mantê-los trabalhando que convencê-los. Porém, eu ficava horas conversando, 1, 2 horas, até que esses funcionários compreendessem. Eu acho que há muitos administradores que tendem a acreditar que é melhor deixar o trabalho, mesmo pela eficiência econômica, porém eu ficava horas conversando até que esses funcionários compreendessem. O exemplo extremo para os funcionários que mesmo assim não conseguiam compreender, pedir-lhes que se demitissem da empresa. Então esses funcionários retrucavam furiosos: por que devo me demitir? Nesse momento, disse-lhes algo semelhante a isso: sei que para vocês é angustiante terem que ouvir isso, mas para mim também o é. Se ambos sofrem, seria melhor que vocês procurassem uma empresa cuja filosofia coincida com suas formas de pensar. Hoje o Japão vive época de democracia e o povo tem a liberdade de escolher sua profissão. Assim, não há necessidade de trabalhar em uma empresa cuja filosofia lhes desagrada. Se há uma sociedade que existe apenas uma empresa, isso não pode ter ajudado, mesmo porque há outras empresas além daqui. De certo, se eu dissesse isso com a estrutura que a empresa tem hoje, teríamos problemas. Entretanto, naquela época, a Kyocera ainda era uma empresa pequena e havia muitas outras para ingressarem sem se prender a nós. Resolvi, portanto, solicitar que demitissem as pessoas que não conseguiam alinhar o seu vetor ao nosso, mesmo que seja inteligente o excelente recurso humano. Isso porque se deixasse, mesmo que uma pessoa que não se consegue ajustar a seu vetor,
Outros iriam pensar: eu não preciso me esforçar para alinhar o meu vetor. Por isso, dediquei muita atenção para alinhar os vetores dos funcionários.